Paz do Senhor, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do nosso canal Devocional com Deus. Que privilégio é compartilharmos a palavra de Deus, refletirmos sobre suas verdades e renovarmos nossa esperança em Ele. Hoje, nossa mensagem será baseada em um texto que fala sobre vitória em Jesus e sobre como podemos experimentar um novo começo cheio de bênçãos. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que essa mensagem alcance muitas vidas. Vamos juntos crescer na fé e na esperança. O texto base de hoje está em 1 Coríntios 15, versos 56 e 57. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, autor dessa carta, foi um dos maiores evangelistas e teólogos do Novo Testamento. Antes de seu encontro com Jesus, Saulo, era perseguidor da igreja, mas, após ser transformado pelo poder de Cristo, dedicou sua vida a levar o evangelho aos gentios e a fortalecer as igrejas. O livro de 1 Coríntios foi escrito por volta do ano 55 d.C., enquanto Paulo estava em Éfeso, durante sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto enfrentava desafios espirituais e morais, incluindo divisões internas, questões éticas e dúvidas sobre a ressurreição. O capítulo 15 é uma resposta poderosa à confusão sobre a ressurreição dos mortos, destacando a vitória de Cristo sobre a morte e o pecado. A essência dessa passagem é a certeza de que, em Cristo, a morte foi derrotada. O aguilhão da morte é uma figura de linguagem para descrever o impacto destrutivo do pecado, que só foi superado pela obra de Jesus. Paulo não apenas destaca o problema, pecado e morte, mas exalta a solução, a vitória em Cristo, que nos é dada pela graça. Hebreus 2:14-15, ele também participou da nossa humanidade, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. João 3:16, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pontos de observação, erros a evitar. Primeiro, subestimar o impacto do pecado. O texto nos alerta que o pecado é como um aguilhão, uma arma que fere e conduz à morte. Muitas vezes, somos tentados a encarar o pecado como algo pequeno ou sem consequências graves, mas ele sempre gera separação de Deus. Isaías 59, verso 2. Não podemos ignorar ou justificar atitudes erradas. Pequenos deslizes podem abrir portas para grandes quedas. Vigie sobre seus pensamentos e ações. Como diz Provérbios 4, verso 23, acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Gênesis 4, verso 7, Deus advertiu Caim: o pecado está à porta, à sua espera, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo, resista ao mal. Diga não ao pecado. Segundo, confiar apenas na força da lei ou das obras humanas. A força do pecado é a lei significa que, sem Cristo, a lei apenas revela nossos erros e nos condena. Mas não pode nos salvar. Tentar agradar a Deus por mérito próprio é fútil. Não viva uma fé baseada em aparências ou apenas no cumprimento de regras. O que agrada a Deus é um coração arrependido e cheio de fé. Salmos 51, verso 17. Busque um relacionamento vivo com Deus, não uma religiosidade vazia. Gálatas 2, verso 16. Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Em Mateus 23, verso 27, Jesus repreende os fariseus, dizendo que eles são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de impureza por dentro. Não seja vazio de Deus e cheio de si mesmo, mas seja cheio do Espírito Santo de Deus. 3 pontos positivos, promessas e bênçãos em Cristo. Primeiro, em Cristo, temos vitória garantida. A vitória sobre o pecado e a morte não é conquistada por nossas forças, mas é um presente dado por Deus através de Jesus. Isso nos traz paz e segurança. Enfrente as dificuldades sabendo que, em Cristo, você é mais que vencedor. Ele já venceu por você. Não permita que o medo ou a dúvida roubem sua confiança na promessa de Deus. Em Romanos 8, verso 37, em todas estas coisas, escute, não em uma ou em duas, com Jesus, em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou.
Você é vencedor. 1 João 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você já nasceu de novo? Parabéns, você através de Cristo Jesus você pode vencer esse mundo e suas tentações. Segundo, temos vida eterna e reconciliação com Deus. Por meio de Jesus, a morte não é o fim, mas o início de uma vida eterna com Deus. A reconciliação com Deus nos dá acesso à sua presença agora e para sempre. Use cada dia como uma oportunidade de se aproximar de Deus, lembrando que você foi criado para um propósito eterno. Celebre a vida com gratidão, pois a vitória em Cristo não é apenas futura, mas também presente. Em João 14, versos 2 e 3, Jesus promete preparar um lugar para nós. Terceiro, somos chamados a viver em liberdade. A vitória em Cristo nos liberta da escravidão do pecado, nos permitindo viver uma vida plena e abundante. Não volte para as correntes que Jesus já quebrou. Viva a liberdade que Ele conquistou para você. Dedique-se a ser luz no mundo, mostrando que a verdadeira liberdade vem de Cristo. Em Gálatas 5, verso 1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Em João 8, verso 36, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Serão o quê? Livres. Amados irmãos, 1 Coríntios 15, versos 56 e 57 nos mostra que, mesmo diante da realidade do pecado e da morte, Deus nos oferece vitória em Jesus Cristo. Essa vitória não depende de nós, mas é garantida pela graça e amor de Deus. Neste início de ano, convido você a entregar totalmente sua vida a Jesus. Faça dele o centro de todas as áreas da sua vida. Que esses primeiros meses sejam apenas o início de um ano cheio de bênçãos, livramentos e um relacionamento mais profundo com Deus. Deus abençoe, amamos vocês. Até a próxima.